A crise do petróleo reforça a importância da Petrobras para a economia do Brasil. Os ataques à produção de petróleo lá na Arábia Saudita ainda precisam de muitos esclarecimentos sobre qual foi o prejuízo real, quem de fato provocou esses ataques e com quais objetivos. No tabuleiro da geopolítica mundial, há cada peça movida aos que ganham e os que perdem imediatamente, principalmente quando se trata de acontecimentos em relação a recursos estratégicos. O petróleo é um deles. Em um primeiro momento, o que enche os bolsos dos sócios minoritários que investem em ações da Petrobras brevemente poderá causar ataques aos bolsos dos brasileiros. Esse acontecimento na Arábia Saudita é uma prova do quanto a política de preços e estratégia de gerência da Petrobras, que vem desde Michel Temer e está sendo mantida por Bolsonaro, está errada, pois o petróleo é fundamental para a economia brasileira. Estávamos, meus amigos, praticamente autossuficientes em petróleo no que diz respeito à extração e ao refino. Desde Temer e Bolsonaro continua, a Petrobras passou a diminuir o refino no Brasil de 90% para 70%, passando a exportar, manda para fora o petróleo bruto e depois compra de volta refinado, pagando mais caro em dólar e sem controle de preços e gerando emprego e renda lá fora do Brasil, e a gente aqui precisando. Além disso, vem mantendo a política de preços que acompanha o valor internacional, que principalmente com as altas prejudica o bolso dos brasileiros consumidores. Como o foco é dar lucro aos acionistas minoritários, boa parte deles são estrangeiros, o lucro social já não é mais nem levado em consideração. E tudo isso reforça o argumento do quanto a Petrobras é fundamental para todas as nossas cadeias da economia brasileira e que por isso não deve ser privatizada. Para se ter uma ideia, não é à toa que das 20 maiores petroleiras do mundo, 14 são estatais. Se havia ou se ainda houver corrupção, se tem carrapato no boi, tem que dar veneno para matar o carrapato e não vender o boi a preço de banana para depois comprar carne e leite pagando mais caro ao novo dono do boi, porque ninguém vai deixar de consumir carne, nem leite, nem petróleo. O Brasil perderia de vez, se isso acontecesse, a sua autonomia em um setor que é estratégico para a nossa economia. Deixaria de ser monopólio do governo brasileiro para ser monopólio de uma empresa americana ou de fundos de investimentos que não têm nenhum compromisso com a cadeia da produção no Brasil. Gerar emprego e renda no Brasil. Algo parecido com o que acontece com as companhias elétricas privatizadas. Falam em livre mercado, mas quem é mesmo o concorrente da Cosern? Onde está o livre mercado? Os preços aumentaram ou diminuíram da conta de energia que a gente paga? Imagine se numa situação como essa lá da Arábia Saudita, o governo brasileiro não fosse mais o dono da Petrobras e não tivesse mais nenhum controle sobre os preços da Petrobras. O aumento já teria sido repassado imediatamente para os nossos bolsos. Esse problema internacional demonstra como é importante que o país tenha a condição de segurar e interferir sim nos preços quando for necessário e de acordo com os interesses estratégicos do Brasil, e não de investidores que não têm nenhum compromisso com o Brasil. Aí está a diferença fundamental quando se coloca a empresa a serviço de uma nação. Por isso, no nosso entendimento, a Petrobras deve permanecer como um patrimônio estratégico do povo brasileiro e deve voltar a priorizar o refino no país, gerando emprego e renda aqui e não lá fora, tanto em relação à produção de combustível, quanto em relação à gigantesca cadeia produtiva da indústria petroquímica que se instala nos arredores da refinaria. Isso é o que tem condições de garantir a nossa autonomia para escapar de crises como essa, que ora são reais, ora são fabricadas na economia e no petróleo mundial.
Pelo tipo de política de preços que o governo brasileiro vem mantendo em relação à Petrobras, não se sabe até quando se conseguirá manter o valor sem aumento para nós consumidores, o que poderá impactar em aumento em todos os setores da economia do nosso país. Em virtude de quê? Do aumento do diesel, da gasolina, do querosene de aviação e, por consequência, em todos os preços, sejam eles preços dos alimentos, das passagens aéreas, etc. Sem contar com a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros, que Deus nos livre disso. E daqui a pouco, meus amigos, a gente volta com Boa Tarde Cidadão, entrevistando Matheus Feitosa, da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. Eu volto já com você, direto do Relógio do Alecrim.